Espírito Santo, você sabe que esta batalha não é minha, é sua. Não quero pronunciar uma única palavra sem a sua autoridade, sem a sua proteção, sem a sua unção de guerra espiritual sendo derramada sobre cada verdade que vou lhe declarar. Venha agora mesmo e manifeste o seu poder contra toda a força das trevas que tenta impedir esta revelação. Hoje, sinto profundamente em meu espírito que esta mensagem vai diretamente para alguém que está sob um ataque espiritual intenso. Alguém que tenha enfrentado uma série de problemas inexplicáveis. Obstáculos que surgem do nada. Oposições que não fazem sentido lógico. Alguém que está cansado de ser derrotado por forças que não consegue ver nem combater adequadamente. Vou te dizer algo que pode te chocar, mas que precisa ser dito com urgência. Existe uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor neste exato momento. Batalhas invisíveis sendo travadas por sua mente, sua família, seu futuro, seu propósito. E a maioria dos cristãos está perdendo essas batalhas porque não conhece as leis espirituais que Satanás odeia. Mais que qualquer coisa no universo, há 4 leis específicas do reino espiritual que, quando ativadas corretamente, tornam-se armas tão poderosas que as forças das trevas simplesmente não conseguem resistir. Leis que Kathryn Kuhlman descobriu através de décadas de guerra espiritual e que ela usava para quebrar maldições, libertar cativos e destruir fortalezas demoníacas que pareciam impossíveis de vencer. Mas antes de te revelar essas 4 leis transformadoras, o Espírito Santo precisa que você entenda algo absolutamente crucial. Por que Satanás investe tanto tempo e energia tentando te manter ignorante sobre essas verdades que podem revolucionar completamente sua vida espiritual? Espera. Para tudo o que você está fazendo. Antes de continuar, preciso que você compreenda que o que estou prestes a compartilhar não é teoria teológica nem filosofia religiosa abstrata. São princípios de guerra espiritual, testados em campo de batalha, que têm libertado milhares de pessoas de opressões que duravam gerações inteiras. Não é coincidência você estar ouvindo esta mensagem hoje. O próprio fato de você ter sido direcionado para este conteúdo já é um sinal de que o Espírito Santo está preparando uma ofensiva contra as forças que têm atacado sua vida. Ele está te equipando com armas espirituais que vão mudar completamente o resultado da batalha. Deixa eu te explicar algo que a maioria dos pastores não tem coragem de ensinar claramente. Satanás não é uma figura mitológica nem uma força impessoal do mal. Ele é um ser real, com inteligência estratégica, que comanda legiões organizadas de demônios que têm um objetivo específico: destruir totalmente cada plano que Deus tem para a sua vida. Ele estuda você, conhece suas fraquezas, identifica seus medos, mapeia seus relacionamentos, analisa suas rotinas e então desenvolve estratégias específicas para atacar exatamente onde você é mais vulnerável. Não são ataques aleatórios. São campanhas militares planejadas contra sua fé, sua família, sua saúde, suas finanças e seu propósito divino. Kathryn Kuhlman entendia isso melhor que qualquer líder cristão do século XX. Ela sabia que cada milagre, cada cura, cada libertação era resultado de uma vitória específica contra forças demoníacas que estavam mantendo pessoas em cativeiro. Por isso, ela não apenas orava gentilmente. Ela declarava guerra espiritual, usando leis específicas que forçavam o inimigo a recuar. Você tem enfrentado uma série de problemas que não consegue explicar racionalmente? Relacionamentos que se deterioram sem motivo aparente? Oportunidades que desaparecem no último momento? Saúde que se fragiliza inexplicavelmente? Finanças que nunca se estabilizam independente do quanto você se esforce?
Esses não são coincidências nem má sorte. São sintomas de ataques espirituais coordenados que só podem ser vencidos quando você conhece e aplica as leis espirituais que Satanás mais teme. Porque essas leis não dependem dos seus sentimentos, da sua força, nem da sua performance religiosa. Elas funcionam automaticamente quando são ativadas corretamente. A diferença é que a maioria dos cristãos tenta lutar contra Satanás usando armas carnais. Tentam vencer através do esforço humano, da força de vontade, da psicologia positiva. Mas Paulo disse claramente em Efésios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As 4 leis que vou te revelar são exatamente essas armas poderosas em Deus. São princípios do reino espiritual que operam independente das circunstâncias físicas. Quando você as ativa, forças sobrenaturais se movem em seu favor de formas que você nem consegue ver, nem compreender completamente. Lei espiritual. Número 1. A lei da cobertura pelo sangue de Jesus. Esta é a lei mais fundamental e poderosa de toda a guerra espiritual. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo poético. É uma realidade espiritual ativa que cria uma barreira impenetrável contra todas as forças das trevas. Quando você invoca corretamente a cobertura do sangue, está ativando a vitória completa do Calvário sobre sua vida. Kathryn Kuhlman sempre começava seus cultos declarando a cobertura do sangue sobre cada pessoa presente. Ela sabia que sem essa proteção, o inimigo poderia interferir nos milagres que Deus queria realizar. O sangue de Jesus é a única substância no universo que Satanás não pode penetrar, nem anular. Em Apocalipse 12, versículo 11, está escrito que eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Não diz que eles tentaram vencer, ou que venceram parcialmente. Diz que venceram completamente. E a primeira arma mencionada é o sangue do Cordeiro. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Não basta apenas mencionar o sangue de Jesus como uma frase religiosa. Você precisa aplicá-lo especificamente sobre cada área da sua vida que está sendo atacada. Como um escudo espiritual que você posiciona estrategicamente entre você e as forças inimigas. Laura, uma professora de Belo Horizonte, estava enfrentando uma sequência de ataques contra sua paz interior que a levaram a um estado de profunda angústia e preocupação excessiva, até que aprendeu a aplicar especificamente a cobertura do sangue de Jesus sobre sua vida todas as manhãs. Declarava em voz alta: "Eu cubro minha vida com o sangue de Jesus. Cubro minha mente, meu corpo, minha família, meu trabalho, minhas finanças. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará porque estou protegida pelo sangue do Cordeiro." Em poucas semanas a situação começou a se reverter. A paz voltou à sua vida e a angústia diminuiu consideravelmente. Novas oportunidades surgiram e as preocupações se tornaram mais leves, administráveis. Márcia entendeu que quando você aplica corretamente a proteção do sangue de Cristo, cria uma zona de proteção divina que o inimigo não consegue atravessar. A aplicação correta desta lei envolve 3 elementos específicos: especificidade, autoridade e persistência. Especificidade. Você deve nomear exatamente o que está cobrindo com o sangue. Não seja genérico. Se é sua saúde, declare especificamente: cubro meu corpo com o sangue de Jesus, cada célula, cada órgão, cada sistema. Se são suas finanças, cubro minha vida financeira com o sangue de Jesus, minha renda, meus investimentos, meus gastos. Autoridade. Você deve declarar a cobertura como alguém que tem direito legal de fazê-lo. Você não está pedindo favor, nem suplicando proteção.
Está exercendo a autoridade que Jesus te deu através da cruz. Eu tenho autoridade para cobrir minha vida com o sangue de Jesus, porque sou filho do Altíssimo. Persistência. Esta cobertura deve ser aplicada diariamente, especialmente sobre áreas que estão sob ataque constante. Assim como você escova os dentes todos os dias para manter a higiene física, você deve aplicar a cobertura do sangue para manter a higiene espiritual. Lei espiritual número 2. A lei da declaração da palavra de Deus. A segunda lei que Satanás mais odeia é quando você usa a palavra de Deus como espada espiritual contra seus ataques. Não a palavra lida passivamente, mas a palavra declarada com fé e autoridade. Quando você fala as promessas de Deus sobre sua situação, está liberando o poder criativo que reorganiza a realidade física. Kathryn Kuhlman nunca tentava convencer Deus a fazer milagres através de súplicas desesperadas. Em vez disso, ela declarava o que a palavra já havia estabelecido como verdade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não era esperança futura, mas realidade presente sendo manifestada através da declaração da palavra. Jesus venceu Satanás no deserto, usando exatamente esta lei. A cada tentação respondeu com "Está escrito", não com argumentos teológicos nem negociações espirituais, com declarações diretas da palavra de Deus. E a cada declaração, o inimigo perdia terreno até que finalmente teve que recuar completamente. O segredo está em entender que quando você declara a palavra de Deus, não está tentando convencer Deus a agir. Está ordenando que a realidade se alinhe com o que Deus já estabeleceu como verdade. Está exercendo autoridade delegada para fazer a vontade de Deus se manifestar na terra. Roberto, vendedor de Belo Horizonte, estava enfrentando uma seca de vendas que durava 8 meses. Por mais que se esforçasse, não conseguia fechar negócios. Clientes que pareciam interessados desapareciam no último momento. Até que começou a declarar Deuteronômio 28, versículo 8. O Senhor ordenará a bênção que venha sobre ti nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, declarava em voz alta: Deus ordena a bênção que venha sobre minhas vendas. Hoje, Ele vai diante de mim e prepara o coração de cada cliente. Tudo que eu puser a mão prosperará, porque está escrito na palavra de Deus. Na primeira semana, fechou mais vendas do que nos 3 meses anteriores. No primeiro mês, bateu todas as metas. No segundo mês, foi promovido a gerente de vendas. Roberto entendeu que quando você declara a palavra com fé, libera forças sobrenaturais que reorganizam as circunstâncias em seu favor. A aplicação correta desta lei também envolve 3 elementos: escolha das promessas certas, declaração com convicção e repetição estratégica. Escolha das promessas certas. Você precisa encontrar versículos específicos que falam diretamente sobre sua situação. Se é cura, use promessas de cura. Se é prosperidade, use promessas de prosperidade. Se é proteção, use promessas de proteção. A palavra deve ser específica para sua necessidade. Declaração com convicção. Você deve falar as promessas como se já fossem realidade manifesta. Não como esperança futura nem possibilidade distante. Como fato consumado que está se manifestando agora mesmo. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Não, eu serei sarado. Repetição estratégica. Declare as mesmas promessas múltiplas vezes durante o dia, especialmente em momentos de dúvida ou ataque. A repetição não é para convencer Deus, mas para programar sua mente e espírito com a verdade de Deus, até que ela se torne mais real que as circunstâncias físicas. Lei espiritual número 3. A lei da adoração em meio à batalha.
É talvez a lei mais contraintuitiva, mas uma das mais poderosas. Quando você adora a Deus no meio do ataque espiritual, está fazendo exatamente o oposto do que Satanás espera. Em vez de se focar no problema, você se foca na solução. Em vez de dar atenção ao inimigo, você direciona toda a atenção para Deus. Kathryn Kuhlman descobriu que a adoração genuína em meio à dificuldade libera poder sobrenatural, que quebra correntes espirituais instantaneamente. Não adoração como técnica de manipulação, mas adoração como reconhecimento genuíno de que Deus é maior que qualquer ataque do inimigo. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, espancados, com ferimentos abertos, mas à meia-noite começaram a orar e cantar hinos a Deus. Não estavam negando a realidade da prisão. Estavam declarando uma realidade maior, que Deus é supremo sobre qualquer prisão. E o resultado foi que um terremoto sobrenatural abriu todas as portas e quebrou todas as correntes. A adoração em meio à batalha funciona porque desvia completamente o foco do problema para a pessoa de Deus. Quando você adora, não está tentando resolver o problema. Está reconhecendo que Deus é infinitamente maior que o problema. E essa mudança de perspectiva libera a fé que move montanhas. Ana Carolina, mãe solteira de Fortaleza, estava enfrentando uma crise financeira devastadora. Contas atrasadas, ameaça de despejo, filhos sem dinheiro para material escolar. Em vez de entrar em desespero, decidiu aplicar esta lei espiritual. Todas as noites, depois que os filhos dormiam, passava 1 hora adorando a Deus. Não pedia nada específico, apenas reconhecia quem Deus é. Você é Jeová Jiré, meu provedor. Você é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Você é Yahweh, o Deus que não muda. Focava completamente em exaltar o caráter e os atributos de Deus. Na segunda semana, recebeu uma ligação sobre um trabalho que nem sabia que existia. Na terceira semana, uma vizinha ofereceu pagar o aluguel atrasado sem que ela tivesse pedido. No final do mês, não apenas suas necessidades estavam supridas, mas tinha sobrado dinheiro para guardar. Ana entendeu que a adoração em meio à crise atrai intervenção sobrenatural. Lei espiritual número 4. A lei da oração de concordância. Esta é a lei que Satanás mais teme, porque multiplica exponencialmente o poder espiritual. Quando 2 ou mais pessoas se unem em oração específica, criam uma força espiritual que é impossível para o inimigo resistir. Não é soma matemática simples. É multiplicação sobrenatural. Jesus estabeleceu essa lei em Mateus, capítulo 18, versículo 19. Se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Note que ele não disse, se 2 orarem sobre o mesmo assunto. Disse, se 2 concordarem. Concordância implica unidade total de fé e propósito. Kathryn Kuhlman sempre contava com uma equipe de intercessores concordando com ela durante seus cultos de milagres. Ela sabia que, quando pessoas espiritualmente maduras se unem em fé específica, liberam um poder que quebra as resistências mais fortes do reino das trevas. A chave dessa lei está na palavra concordarem. No grego original, é symphoneo, de onde vem nossa palavra sinfonia. Assim como músicos precisam estar em perfeita harmonia para criar uma música bela, os intercessores precisam estar em perfeita harmonia espiritual para liberar o poder máximo. Luiz e Gabriela, um casal de professores de São Paulo, estavam à beira do divórcio após 15 anos de casamento. Brigas constantes, falta de comunicação, feridas profundas que pareciam impossíveis de curar. Até que decidiram aplicar essa lei espiritual ao casamento deles. Todas as noites, por 20 minutos, oravam em concordância. Pai,
Nós concordamos que o Senhor vai restaurar nosso casamento. Concordamos que o Senhor vai curar nossas feridas. Concordamos que o Senhor vai nos dar um amor sobrenatural um pelo outro. Em nome de Jesus, concordamos que nosso casamento será um testemunho da sua glória. Na primeira semana, as brigas pararam misteriosamente. Na segunda semana, começaram a conversar como não faziam há anos. No primeiro mês, estavam mais apaixonados do que durante a lua de mel. No terceiro mês, estavam aconselhando outros casais em crise. Luiz e Gabriela descobriram que a concordância na oração libera um poder que transforma completamente situações impossíveis. Mas existem segredos específicos para aplicar essa lei com máxima eficácia. O timing coordenado, a especificidade total e a persistência unificada. Timing coordenado. Os intercessores devem orar no mesmo horário, mesmo que estejam em lugares diferentes. Quando pessoas oram simultaneamente sobre o mesmo assunto, criam uma convergência de fé que é irresistível no reino espiritual. Especificidade total. A oração deve ser sobre necessidades específicas, não pedidos genéricos. Concordamos que João será curado do câncer. É mais poderoso que concordamos que João seja abençoado. Quanto mais específica a concordância, mais específica a resposta. Persistência unificada. O grupo deve manter a concordância até que a resposta se manifeste. Não orar algumas vezes e parar, mas orar consistentemente, mantendo a mesma fé, até que vejam o resultado físico da concordância espiritual. Agora você precisa entender algo crucial. Conhecer essas 4 leis não é suficiente. Você precisa aplicá-las sistematicamente como um protocolo de guerra espiritual, porque o inimigo vai tentar impedi-lo de usar essas armas contra ele. Ele vai tentar convencê-lo de que essas leis são muito simples para funcionar. Vai sussurrar que você precisa de algo mais complexo, mais sofisticado, mais religioso. Mas a verdade é que o inimigo teme exatamente a simplicidade poderosa dessas leis, porque elas funcionam independente da sua educação teológica ou maturidade espiritual. Agora vou ensiná-lo a criar um protocolo diário de guerra espiritual usando essas 4 leis, de forma a transformar completamente o resultado das batalhas que você enfrenta. O protocolo matinal de guerra espiritual. As primeiras 2 horas após acordar determinam quem vence a batalha do dia. Kathryn Kuhlman descobriu que amanhã é o momento mais estratégico para estabelecer domínio espiritual sobre o dia inteiro. É quando sua mente está mais clara, seu espírito mais receptivo, e quando você pode posicionar as 4 leis como uma fortaleza espiritual ao redor de toda a sua vida. Primeira hora. Ativação das 4 leis. Primeiros 15 minutos. Aplique a lei da cobertura pelo sangue de Jesus sobre cada área específica da sua vida. Não seja genérico. Nomeie cada área que está sendo atacada. Eu cubro minha mente com o sangue de Jesus. Nenhum pensamento de medo, ansiedade ou depressão pode penetrar essa cobertura. Cubro meu casamento com o sangue de Jesus. Nenhuma divisão, discussão ou mal-entendido pode quebrar essa proteção. Cubro minhas finanças com o sangue de Jesus. Nenhuma escassez, dívida ou perda pode atravessar essa barreira divina. Continue nomeando especificamente saúde, filhos, trabalho, ministério, relacionamentos. Cada área coberta é uma vitória preventiva contra ataques planejados. Segundos. 15 minutos. Ative a lei da declaração da palavra de Deus sobre as mesmas áreas que você cobriu com o sangue. Para a mente de Cristo está em mim. Tenho paz que excede todo entendimento. Meus pensamentos são cativos à obediência de Cristo. Para finanças. Meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas na glória. Sou a cabeça
e não a cauda. Tudo que ponho a mão prospera. Para a saúde. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Ele mesmo levou as minhas enfermidades. Nenhuma enfermidade se achegará à minha habitação. A chave é declarar as promessas como realidade. Presente, não esperança futura. Você está ordenando que a palavra de Deus se manifeste fisicamente. Terceiros 15 minutos. Implemente a lei da adoração em meio à batalha, independente das circunstâncias que você está enfrentando. Mesmo que esteja enfrentando a maior crise da sua vida, dedique 15 minutos focando completamente em quem Deus é, não no que você precisa. Você é meu refúgio e fortaleza. Você é minha torre forte. Você é meu libertador. Você é meu provedor. Você é meu curador. Isso quebra o foco no problema e estabelece foco na solução. Quando você adora genuinamente, está declarando que Deus é maior que qualquer circunstância. Últimos 15 minutos. Se possível, ative a lei da oração de concordância com alguém próximo, mesmo que seja por telefone. Concordamos que este dia pertence ao Senhor. Concordamos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Concordamos que Deus vai nos dar vitória completa sobre todo o ataque do inimigo. Segunda hora. Planejamento estratégico espiritual. Agora que você ativou as 4 leis como proteção, use essa hora para planejar como aplicá-las durante situações específicas que você enfrentará no dia. Se tem uma reunião importante, planeje como declarar cobertura do sangue antes de entrar. Se tem uma conversa difícil, prepare as promessas da palavra que vai declarar silenciosamente. Se enfrenta a pressão financeira, determine momentos para adorar em vez de se preocupar. Ricardo, um executivo de uma multinacional em São Paulo, estava enfrentando uma campanha sistemática para ser demitido. Colegas criavam intrigas, o chefe inventava problemas, projetos eram sabotados misteriosamente. Quando começou a aplicar esse protocolo matinal, tudo mudou rapidamente. Na primeira semana, a hostilidade no ambiente de trabalho diminuiu, visivelmente. Na segunda semana, o chefe que o perseguia, o Sr. Alberto, foi transferido para outra área. No primeiro mês, Marcos foi promovido para a posição que o ex-chefe ocupava. Marcos entendeu que quando você estabelece domínio espiritual nas primeiras horas do dia, controla o resultado de todo o dia, o protocolo de emergência espiritual. Como aplicar as 4 leis quando você está sob ataque súbito? Nem todos os ataques são previsíveis. Às vezes, o príncipe das trevas lança ofensivas súbitas, quando você menos espera. Por isso você precisa de um protocolo de emergência para aplicar as 4 leis instantaneamente. Resposta imediata. Primeiros 5 minutos. Minuto 1. Declare a proteção do sangue precioso sobre a situação específica. Eu cubro esta situação com o sangue de Jesus agora mesmo. Declaro que o inimigo não tem autoridade aqui. Minuto 2. Declare uma promessa específica da palavra. Tenha sempre 3 promessas memorizadas para situações de emergência. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Minuto 3. Mude o foco para adoração rápida. Deus, você é supremo sobre esta situação. Você tem o controle total. Eu confio completamente em você. Minutos 4 e 5. Se possível, ligue para alguém para concordância rápida. Preciso que você concorde comigo agora. Que Deus tem o controle desta situação e que Ele vai me dar vitória completa. Fernanda, enfermeira de um hospital em Salvador, estava trabalhando no plantão noturno,
quando um paciente em crise psiquiátrica a atacou fisicamente. Enquanto outros funcionários tentavam contê-lo, ela aplicou rapidamente o protocolo de emergência. Declarou a proteção do sangue precioso sobre a situação. Proclamou que maior era aquele que estava nela. Adorou a Deus no meio do caos e concordou silenciosamente com as orações que sabia que sua igreja fazia todas as noites. O paciente se acalmou instantaneamente, de forma que os médicos não conseguiram explicar. Fernanda descobriu que as 4 leis funcionam até em emergências físicas. As 3 armadilhas que o inimigo usa para anular essas leis. Armadilha número 1. Fazer você acreditar que precisa sentir algo para que as leis funcionem. O inimigo tenta convencer você de que se você não sente uma sensação especial, uma emoção forte ou uma manifestação física, então as leis não estão funcionando. Mas essas leis operam no reino espiritual, não no reino dos sentimentos. Elas funcionam por causa da verdade de Deus, não por causa das suas emoções. Continue aplicando as leis independente do que você sente. A obediência ativa a operação sobrenatural, não a emoção. Muitas vezes você só perceberá que as leis funcionaram quando olhar para trás e ver que os ataques pararam. Armadilha número 2. Fazer você aplicar as leis de forma mecânica, sem fé genuína. O extremo oposto é transformar essas leis em rituais religiosos vazios. Repetir as palavras sem engajamento do coração, sem convicção real, sem expectativa de resultados. O inimigo prefere cristãos que têm aparência de poder, mas negam a eficácia da proteção divina. As leis devem ser aplicadas com fé ativa, que espera resultados específicos. Não é fórmula mágica. É exercício de autoridade espiritual que Jesus te deu através da cruz. Armadilha número 3. Fazer você parar de aplicar as leis quando os resultados demoram. O inimigo sabe que se conseguir fazer você desistir, pode retomar o controle das áreas que você estava libertando. Por isso ele intensifica os ataques logo depois que você começa a aplicar as leis, tentando te convencer de que elas não funcionam. A persistência é crucial. Daniel orou 21 dias antes de ver a resposta. Não porque Deus estava lento para responder, mas porque havia batalha espiritual nos lugares celestiais. Continue aplicando as leis até ver manifestação física completa. O protocolo familiar de batalha espiritual. Como proteger toda a sua família usando as 4 leis? O inimigo não ataca apenas indivíduos. Ele desenvolve estratégias contra famílias inteiras, tentando destruir o que Deus estabeleceu como base da sociedade. Por isso, você precisa aplicar as 4 leis sobre sua família como uma unidade espiritual. Reunião familiar. Semanal de batalha espiritual. Escolha um dia da semana para reunir toda a família e aplicar as 4 leis juntos. Mesmo crianças pequenas podem participar de forma apropriada para essa idade. Cobertura do sangue familiar. Cobrimos nossa família com o sangue de Jesus. Cada membro, cada relacionamento, cada decisão está protegida pela cruz de Cristo. Declaração da palavra familiar. Ensine cada membro da família uma promessa específica para declarar durante a semana. Crianças podem memorizar versículos simples como Deus é o meu ajudador ou Jesus me ama. Adoração familiar. Dediquem tempo cantando, louvando ou simplesmente expressando gratidão por quem Deus é na vida da família. Concordância familiar. Orem especificamente por necessidades da família, com todos concordando em fé pela mesma resposta. Ricardo e Sandra, casal com 3 filhos em Brasília, estavam enfrentando uma crise que afetava toda na família. Filho adolescente envolvido com drogas, problemas financeiros graves, casamento em crise.
Quando implementaram o protocolo familiar de batalha espiritual, tudo começou a mudar sistematicamente. O filho começou a rejeitar as drogas sem explicação. A situação financeira se estabilizou através de oportunidades inesperadas. O casamento foi restaurado com amor renovado. A família inteira entendeu que quando aplicam as 4 leis unidos, criam uma fortaleza espiritual que nenhum ataque consegue penetrar. O protocolo ministerial de batalha espiritual. Como usar as 4 leis para proteger seu chamado. Se você tem qualquer tipo de ministério ou chamado divino, você é alvo preferencial do inimigo. Ele sabe que se conseguir te neutralizar, pode impedir que outras pessoas sejam alcançadas através de você. Por isso, ataques contra pessoas com chamado são mais intensos e estratégicos. Proteção ministerial diária. Antes de qualquer atividade ministerial, pregação, aconselhamento, liderança, evangelismo. Aplique as 4 leis especificamente sobre seu chamado. Cubro meu ministério com o sangue de Jesus. Nenhuma oposição, crítica ou sabotagem pode danificar o que Deus me chamou para fazer. Declaro que Deus me ungiu para libertar cativos e proclamar liberdade. Adoro aquele que me chamou e capacitou. Concordo com outros intercessores que Deus vai usar meu ministério para sua glória. Pastor David, líder de uma igreja em crescimento em Recife, começou a enfrentar ataques sistemáticos contra seu ministério. Membros importantes, saindo sem motivo, críticas infundadas se espalhando, problemas financeiros na igreja. Quando implementou este protocolo ministerial, a situação se reverteu completamente. Novos membros começaram a chegar, em número maior que os que saíam. As críticas se transformaram em testemunhos de vidas transformadas. A situação financeira se estabilizou, através de ofertas sobrenaturais. Pastor Davi aprendeu que ministério desprotegido, espiritualmente, é alvo fácil para o inimigo. Agora vem a parte mais importante. Seu compromisso pessoal com essas leis. Conhecimento sem aplicação é inútil. Você pode saber todas essas verdades de memória. Mas se não aplicar consistentemente, continuará perdendo batalhas que poderia vencer facilmente. Satanás não teme cristãos que conhecem teoria sobre guerra espiritual. Ele teme cristãos que aplicam praticamente as leis que ele não consegue anular. Você está disposto a implementar o protocolo matinal de guerra espiritual pelos próximos 21 dias? Aceita o desafio de aplicar as 4 leis sistematicamente, até ver resultados físicos? Reconhece que precisa dessas armas espirituais para vencer as batalhas que está enfrentando? Estas não são sugestões opcionais para cristãos que querem uma vida espiritual mais interessante. São armas essenciais para qualquer pessoa que quer vencer Satanás, em vez de ser vencida por ele. São ferramentas que podem transformar você de vítima constante em vencedor consistente. Você já não é mais a mesma pessoa que era quando começou a ouvir esta mensagem. Agora você conhece as 4 leis espirituais que Satanás mais odeia e não consegue impedir. Tem nas mãos armas testadas em batalha, que têm libertado milhares de pessoas de opressões que duravam gerações. A questão agora não é se essas leis funcionam. A questão é se você vai aplicá-las com a consistência necessária para ver vitória completa sobre todo ataque do inimigo. Escreva "Eu declaro guerra" nos comentários, como sua declaração pública de que vai usar essas 4 leis contra as forças das trevas que têm atacado sua vida. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você sabe que estão sendo atacadas espiritualmente. Na próxima semana, revelarei os 7 nomes secretos de Satanás, que, quando você os conhece, pode quebrar especificamente cada tipo de ataque que ele usa. Conhecimento que pode transformar você de alvo
em caçador espiritual. Vamos orar juntos, aplicando as 4 leis sobre sua vida agora mesmo. Pai Celestial, eu cubro minha vida completamente com o sangue de Jesus Cristo. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque está escrito na tua palavra. Te adoro como meu libertador e protetor supremo. Concordo com todo intercessor que está orando por mim neste momento, que você me dará vitória total sobre todo ataque do inimigo, em nome de Jesus, que é acima de todo nome. Amém. Se você sentiu algo diferente durante essa oração, é porque as 4 leis já começaram a operar na sua vida. Isso é apenas o início da vitória completa que Deus preparou para você.